Estão vendo esse traço amarelo, que é mais grosso aqui, mas se estende por todo esse lado do muro? Esse amarelo é do capacete do Senna, que se chocou com o muro. E aí, meus amigos, esse é o segundo vídeo da série especial de 30 anos da morte de Ayrton Senna. Tá, na verdade era para ser o primeiro, mas na prática é o quarto. Ele era para ter saído na semana do 1º de maio, mas graças ao feedback de vocês, eu acabei decidindo refazê-lo, e ele ficou muito mais longo e detalhado, porque eu sei que vocês vão fazer muitas perguntas e querem saber tudo sobre isso, então eu já fiz o vídeo mais detalhado possível. No primeiro vídeo, linkado aqui, em suas continuações, nós entendemos o que causou o acidente que matou o Senna, e nesse vídeo eu vou detalhar tudo que exatamente causou a lesão que matou o Senna, e também detalhar o atendimento que ele levou e explicar se ele morreu na pista ou no hospital. E assim como no primeiro vídeo, eu criei esse aqui para ser o vídeo definitivo e mais completo sobre a morte do Senna. E esse vídeo vai ser bem diferente dos outros vídeos que você já viu a respeito desse assunto, porque não só eu vou fazer uma análise forense do acidente, com análise científica dos parâmetros físicos e simulação por computador, como vou mostrar aqui fotos raríssimas que tenho certeza que você nunca viu antes. Então esse vídeo será conclusivo sobre o que aconteceu com a cabeça e o capacete do Senna nesse acidente. Mas deixa eu avisar, eu não quero fazer sensacionalismo, tampouco fazer um material mórbido. Apenas o que eu quero é jogar luz aos fatos e trazer ao conhecimento público a informação real do que aconteceu e ajudar a parar com as especulações, muitas delas infundadas, sobre o que aconteceu, como e por que ele morreu. Então senta o like aí, afivela o cinto e vamos destrinchar tudo juntos. Eu sou o Zuccherato e este é o canal Otimiza. Como já vimos a exaustão nos vídeos anteriores sobre a causa do acidente, já entendemos o motivo do Senna ter perdido o controle do carro e ele ter seguido reto na curva Tamburello em direção ao muro. E sim, ainda há pessoas com dúvidas em relação a isso que me deixaram diversos comentários nos outros vídeos. Então, nessa sexta-feira, teremos o último e definitivo vídeo sobre a causa do acidente do Senna, respondendo a todas as últimas dúvidas deixadas nos comentários e detalhando principalmente a perícia realizada na coluna de direção. Então, não percam o próximo vídeo na sexta-feira. Agora, voltando. Já entendemos que Senna perdeu o controle do carro, que segue reto e se choca com um muro a 216 km por hora, às 2 horas e 17 minutos, horário local na Itália. Mas o que exatamente aconteceu aqui? Como o Senna se feriu? Do que ele morreu, afinal de contas? Foi da perfuração do braço na suspensão? Ou ele teve outra lesão? E ele morreu na hora, morreu na pista ou morreu no hospital? Há diversos elementos que, por coincidência ou não, levaram ao resultado fatídico. Algumas dessas informações você já deve saber, mas outras eu tenho certeza que você ainda não viu nada a respeito, então fique aqui até o final do vídeo para saber tudo. Bom, antes de analisarmos esse acidente, é importante entendermos sobre esse muro e essa curva que, antes de vitimar o Senna, quase vitimou diversos outros pilotos. Na mesma Tamburello, bateram também Nelson Piquet em 1987, Gerhard Berger em 1989, Mikel Alboreto em 1991 e Ricardo Patrese em 1992. Todos por motivos diferentes, em trechos diferentes, mas na mesma curva. O Piquet não teve grandes sequelas desse acidente, mas teve traumatismo craniano e disse que, por um tempo, ele perdeu a noção de profundidade por conta do acidente e passou a ficar 1 segundo mais lento por volta. Já Berger escapou com vida por sorte. O carro pegou fogo e se o socorro não tivesse chegado imediatamente, a consequência teria sido muito mais grave. E o acidente do Mikel Alboreto, aquele mesmo que testemunhou contra Williams no julgamento do acidente de Senna, foi muito parecido, inclusive tendo batido quase no mesmo ponto. Ele chega a sair mancando do carro, que era a imagem que todos queríamos ter visto do Ayrton, mas a diferença é que nenhuma parte do carro tinha atingido sua cabeça. Então, já era sabido que essa curva era extremamente perigosa, até por não ser bem uma curva e sim, como os pilotos chamavam, uma reta torta, acompanhado por uma pequena área de escape e que dava diretamente num muro de concreto. Um asfalto de péssima qualidade, ondulado, fazia com que qualquer erro ou falha mecânica pudesse ser fatal.
O Berger disse em uma entrevista recente que ele e Senna já haviam tentado mudar aquele muro. Porém, por trás do muro passa um rio, então não era possível estender a área de escape ou adicionar pneus. Precisou que Senna morresse para que eles acabassem com a curva e fizessem uma chicane de baixa velocidade. Além desses acidentes, precisamos considerar também como eram os carros daquela época. Os carros eram infinitamente mais perigosos do que são hoje em dia. A cabeça e o corpo do piloto ficavam totalmente expostos e não existia o Hans, que é o suporte para a cabeça e pescoço. Acidentes frequentemente eram graves, pois os carros não eram tão estáveis e confiáveis quanto hoje, e os equipamentos não eram tão seguros, as pistas eram menos ainda, e a FIA não parecia estar muito preocupada com nada disso até então. Agora que sabemos o contexto da situação, vamos analisar o acidente do Senna. A primeira coisa que precisamos entender antes de analisar o impacto do carro com um muro é saber qual era o ponto exato de contato do carro com o muro em relação à pista e também a angulação do carro em relação ao muro. Isso é muito importante e você vai entender o porquê. O laudo aponta que o carro se chocou a um ângulo de aproximadamente 17 graus, mas eu considero esse dado equivocado. Se analisarmos essa foto que mostra o rastro do pneu da Williams antes de se chocar com o muro, através de cálculos, podemos determinar que o ângulo de impacto é de aproximadamente entre 20 a 25 graus, sendo o ângulo maior e mais frontal de impacto. Aliás, essa foto responde a várias perguntas que recebi nos vídeos sobre a causa do acidente, que, se o Senna freou, por que não tinha marca de pneu na pista? Bom, as marcas estão aí. Então já sabemos que Senna bateu a mais ou menos 25 graus a 216 km por hora, seguindo reto no muro. Mas onde exatamente no muro ele bateu? Nessas imagens podemos ver o ponto exato do acidente. Ele aconteceu a cerca de 2 metros para frente do final desse outdoor. Ou seja, já era no final da curva, praticamente na reta. E isso traz uma informação muito relevante sobre o impacto. Como podemos ver nessas outras imagens, logo antes desse outdoor, há uma saída de estrada de serviço. Nesse ponto ficam localizados carros de serviço, ambulâncias e diversos profissionais que ficam apostos lá. E vocês podem ver que, nessa saída, o muro segue uma linha reta, passando pelo outdoor até chegar no trecho da pista que segue a curvatura normal da pista. Ou seja, por conta dessa saída da entrada de serviço, o trecho do muro onde Senna se chocou tem um ângulo maior e mais aberto do que teria se o muro seguisse a trajetória normal da curva. Nessa imagem é possível até ver qual seria essa linha do muro se ela seguisse por aqui. E nessas imagens podemos ver que o trecho que o Senna bateu fica até meio escondido, justamente porque o muro está vindo da parte de trás, como se houvesse um bolsão nessa área atrás do muro. E por estar nesse ângulo mais aberto, o carro bateu mais de frente, cerca de 12 graus a mais. E se esse muro seguisse a linha normal da curva, Senna bateria mais de lado, mais ou menos como o Alboreto bateu em 91. E não dá para saber exatamente o que aconteceria, mas, pela lógica, por ser um ângulo consideravelmente diferente e menor, é possível presumir que a roda seguisse outra trajetória, tanto verticalmente, já que ela iria pegar o muro muito mais de lado do que de frente, tanto horizontalmente, porque o carro inteiro iria bater muito mais de lado, comprimindo menos tanto a roda quanto a barra de suspensão. E o pior é que se o carro tivesse batido a uns 8 metros mais para frente, ele já teria pego a parte do muro com angulação menor. Então, por uma infeliz coincidência e fatalidade, ele bateu justamente no trecho que devolveria o pneu na direção exata da sua cabeça. E agora, vamos analisar o impacto do carro no muro. Vamos realizar aqui uma análise forense do que aconteceu e analisar muitos elementos importantíssimos. Essas fotos do muro foram tiradas pelo fotógrafo Rainer Schlagmisch, logo após o Senna ser retirado da pista e levado de helicóptero para o Hospital Maggiore em Bolonha. São fotos frescas do que aconteceu, e essas fotos sempre existiram, sempre estiveram disponíveis, mas eu nunca vi ninguém tentar fazer uma análise mais aprofundada delas, que é o que eu fiz e compartilho com vocês agora. À primeira vista, pode parecer apenas que essas marcas são só uma lembrança dos vestígios do acidente, mas se analisarmos minuciosamente, cada marquinha nos conta em detalhes exatamente tudo o que aconteceu. Para começar, temos 3 grupos de marcações distintas nesse muro.
Aqui na frente temos essa marca azul e branca, que é a tintura da Hotmans da carenagem da Williams do Senna. Temos também essa marca maior preta aqui com um pedaço faltando no meio, que é onde a roda traseira direita bateu. E por fim, temos essa marca preta aqui que vai para o alto, que é justamente a roda dianteira direita, a mesma que, segundo a perícia, foi o que atingiu a cabeça de Senna através do braço de suspensão. Vamos primeiro analisar mais a fundo essa marca aqui, que foi o primeiro ponto do contato do carro de Senna com o muro. Mas voltando à questão do ângulo de impacto. Por que entender o ângulo é importante? Para entender o motivo da roda ter subido e seguir a trajetória que ela tomou. Todos nós sabemos que essa roda foi lançada para o alto e que, ao começar a subir, ela atingiu o capacete de Senna. Mas por que isso ocorreu? Porque quando a roda está em movimento e ela atinge o muro nesse ângulo, o que acontece? O que acontece quando uma roda está girando e ela encontra um obstáculo de frente? Ela escala o obstáculo, ela sobe, e foi isso que a roda fez nesse caso. Ela começa a subir o muro. Eu inclusive recriei essa situação em um simulador que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o BeamNG ou BeamNG, um simulador de físicas automotivas. Diferentemente de simuladores como SimRacing e rFactor, nesse programa é possível simular acidentes com a deformação e a ruptura de peças de um carro de forma realista. Eu fiz um teste simples apenas para ilustrar a situação dos pneus. Usei um carro de fórmula de exemplo, que possui parametrização de deformação apenas nas rodas e em algumas partes da carenagem, mas não possui na suspensão. Se possuísse, poderíamos também simular quebra e impacto dela na direção da cabeça do piloto, mas não é o caso aqui agora. Aqui vemos o carro saindo da pista na angulação e velocidade bem aproximadas ao do impacto de Senna, como podemos comparar com a foto. E é isso que acontece. A roda dianteira é lançada para o alto e a roda traseira também se solta, enquanto as rodas esquerdas continuam presas no carro. E o carro também segue uma trajetória semelhante ao que o carro de Senna percorreu após o impacto. Se revermos o impacto em câmera lenta, podemos ver que a roda está totalmente reta e, ao encostar no muro, ela começa a escalar e se projetar para cima. Nisso, o carro comprime a roda contra a parede, e com isso, ela se rompe do carro e é arremessada para o alto, exatamente como aconteceu no acidente real. Isso aqui é outra prova que a direção das rodas estava apontada para frente, e não que elas estavam virando para a esquerda, porque se estivesse, a roda provavelmente não subiria, pois ela iria pegar no muro de lado. E aqui na simulação, o pneu não deixa marca no muro, mas podemos ver exatamente o ponto onde o pneu toca o muro e onde ele começa a subir. E podemos ver que o ponto de contato, conforme o carro vai se deslocando para frente e a roda vai subindo, bate exatamente com o risco que o pneu do Senna deixou no muro da Tamburello. Percebam também que, após o contato inicial da roda dianteira, o eixo do carro começa a girar para a esquerda e, dessa forma, a roda traseira bate no muro quase de lado, e ela é arremessada não para cima como a roda dianteira, mas para o lado, exatamente como aconteceu no acidente de Senna. Isso também explica a marca muito mais cheia do pneu no muro em relação à roda dianteira. Então agora já entendemos o primeiro ponto e o mais crucial dessa foto. Mas aqui, nesse mesmo ponto onde a roda subiu no muro, há outro detalhe muito importante, que se você já viu essa foto pela internet, talvez você não tenha percebido. Então eu vou dar um zoom e mantendo a qualidade da foto original para podermos perceber isso aqui. Estão vendo esse traço amarelo, que é mais grosso aqui, mas se estende por todo esse lado do muro? Esse amarelo é do capacete do Senna, que se chocou com o muro. Algumas pessoas já tinham perguntado se esse amarelo não poderia ser da pintura da Goodyear no pneu. E não pode. Primeiro, que não é o mesmo tom de amarelo. Segundo, que a tinta do pneu não iria aparecer de forma alguma aqui, até por ser uma tinta bem fraca. Terceiro que, mesmo se a tinta fosse mais forte e tivesse ficado,
a borracha do pneu por trás iria encobrir ela. E quarto, que os pontos onde estão essas marcas amarelas não correspondem aos pontos e nem ao ângulo da parte do pneu onde a pintura estava. Mesmo que a roda tivesse batido de lado e não de frente, como foi, a pintura estaria muito mais para o meio da marca do que na ponta como está. E, para confirmarmos que foi o capacete que deixou essa marca, precisamos analisar as imagens do capacete. Essa imagem aqui, com certeza você já deve ter visto. Ela está em todo lugar, em dezenas de páginas e vídeos sobre o assunto. Ela mostra como ficou o capacete após o acidente. Em primeiro lugar, até para acabar com outra teoria da conspiração, vamos falar sobre esse furo aqui no meio, que algumas pessoas atribuem a um tiro que o Senna teria recebido de um sniper. Esse furo nada mais é do que uma saída de ventilação de ar do capacete, igual a essa outra aqui do lado, mas com impacto a tampa se soltou, é apenas isso. Agora, voltando, nessa imagem vemos esse furo na viseira, que foi onde o braço de suspensão atingiu o rosto de Senna. E vemos também algumas marcas, tanto na viseira quanto na faixa verde do capacete. Nada demais, certo? Uma foto que todo mundo já tinha visto. Agora, essa foto aqui eu tenho certeza que você não viu, porque essa foto é raríssima e muito difícil de encontrar, e eu tenho certeza que, pelo menos até hoje, você não viu ela em nenhum vídeo aqui no YouTube. Essa foto, exibida no documentário L'ultimo giro di Ayrton, do jornalista italiano Matteo Marani, exibido em 11 de dezembro de 2021 na Sky Sport, é uma reprodução em alta qualidade da foto original tirada da lateral do capacete. E diferentemente da outra foto, essa aqui mostra não só um nível muito grande de detalhes, como mostra algo muito importante que na outra foto não dá para ver. Essa rachadura gigante aqui no meio do capacete, do lado, na parte de cima. Estão vendo que toda essa parte, desde a faixa verde, subindo pelo adesivo do Nacional até o topo do capacete, está rachada e afundada? Isso mostra não só a severidade do impacto, mas também que o capacete, de fato, se chocou contra o muro e que esse trauma foi o responsável pela lesão fatal que Ayrton sofreu na base do crânio. Os laudos médicos e o relato do Dr. Sid Watkins diziam que Senna tinha uma lesão profunda na base do crânio que se estendia de uma orelha a outra, e vendo essa rachadura no capacete, fica fácil de imaginar o motivo. Mas daí, outras pessoas também vão questionar. Mas o Kerato, se o capacete se chocou contra o muro e ele está todo riscado nessa faixa verde, não deveria ter tinta verde no muro também? E é aí que está. Essa parte verde aqui, ela não está riscada. Não está faltando uma camada de tinta e nem do capacete aqui. O que estamos vendo aqui no capacete é justamente um pedaço do muro que ficou aqui. Se dermos zoom nessa imagem, podemos ver com clareza que essas manchas aqui são pedaços de concreto do muro que ficou no capacete. Dá para ver o pó do concreto aqui. E além dessas manchas claras, há também essas manchas escuras, que são justamente da borracha do pneu dianteiro direito que tinha ficado no muro. A roda, ao se chocar com o muro, deixou a marca dela, e imediatamente em seguida, o capacete se choca contra a mesma parte do muro que estava com a marca do pneu. É por isso que temos o pedaço de concreto e de borracha do pneu no capacete, e também é por isso que temos essas partes do muro faltando aqui, onde havia toda essa mancha preta do pneu. Porque não faz sentido o pneu deixar essa marca aqui e ficar faltando uma parte. Essa parte aqui toda estava pintada de preto da borracha do pneu, e alguma coisa que se chocou aqui depois para tirar esses pedaços. Aqui na parte de baixo foi a carenagem do carro, e aqui na parte de cima foi o capacete. Aliás, se olharmos essa parte, dá para ver que as marcas batem perfeitamente tanto nas marcas do concreto que ficou no capacete, quanto na parte do capacete que afundou, e que deixou a marca amarela no muro. Portanto, não restam dúvidas de que esse capacete se chocou sim contra o muro. E não é difícil imaginar que o capacete tenha se chocado contra um muro. O mesmo aconteceu no dia anterior com Roland Ratzenberger. No caso dele, dava até para ver as manchas de sangue saindo da viseira do capacete após a batida. No caso de Senna, por muito tempo, as pessoas simplesmente achavam que o braço da suspensão havia atingido a cabeça e que a perfuração em si era o motivo da fatalidade, como se fosse uma bala, mas não foi bem assim. Então, para concluir o que houve, por conta do ângulo mais frontal desse trecho do muro, a roda dianteira direita escala o muro e se desloca para cima. Quando o carro se choca, o carro comprime o braço de suspensão, que se rompe e a roda se solta.
seguindo na direção que ela já estava indo, que é para o alto. E com a compressão do carro com o muro, o sidepod é esmagado, a cabeça de Senna se choca contra o muro e é prensada pela barra de suspensão. A cabeça do Senna é esmagada contra o braço da suspensão na frente, o muro na lateral e o encosto do cockpit atrás. E é esse conjunto de fatores que leva às lesões que Senna teve, de perfuração e afundamento frontal do crânio e da fratura na base do crânio. Senna perdeu muito sangue e massa encefálica pelas duas lesões, como podemos ver nessa outra foto do capacete, mas a lesão com maior gravidade e com maior perda de fluidos foi a da base do crânio. Agora, já entendemos com exatidão o que aconteceu nessa fração de segundos que se seguiu ao impacto da Williams no muro. O carro é ricocheteado para muitos metros à frente de onde bateu, com Senna já inconsciente. Durante a transmissão ao vivo, ninguém percebeu a gravidade do acidente no primeiro instante, mas a cada segundo que passava, as pessoas ficavam mais e mais preocupadas, tanto com a demora em chegar ao socorro, quanto com a posição imóvel de Senna. Exatamente 56 segundos após o acidente, Senna balança levemente a cabeça, o que para muitos parecia ser um sinal de alívio ou de esperança que Senna estivesse consciente e bem, na verdade indicava justamente o contrário, que foi um espasmo muscular causado por danos neurológicos gravíssimos. Fiscais chegaram perto do Senna para prestar auxílio, mas ao perceberem a gravidade da situação, sequer tiveram coragem de se aproximar. Demorou 1 minuto e 15 segundos para o atendimento chegar. Os socorristas tiveram muita dificuldade de atender Senna, de soltá-lo e retirá-lo do carro. Senna não respirava e tinha muito sangue e secreção na boca. Após retirá-lo, colocaram-o no chão, cortaram sua roupa e fizeram uma traqueostomia ali mesmo para que Senna pudesse respirar. Senna perdia muito sangue e começou a receber transfusão na pista mesmo. Segundo relatos que estão nesse livro, Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, o Dr. Sid Watkins, que atendeu Senna, já havia percebido que a lesão dele era irreversível. Ainda na pista, Senna teve parada cardíaca e foi reanimado pelos socorristas. Dentre todas essas fotos que você está vendo, nenhum fotógrafo conseguiu registrar o rosto de Senna. Apenas Angelo Orsi, da Autosprint, conseguiu tirar algumas fotos do rosto de Senna, mas ele se negou a publicar essas fotos, mesmo recebendo propostas milionárias por elas. Não se sabe se essas fotos estão guardadas até hoje ou se elas foram destruídas. 15 minutos após o acidente, Senna foi embarcado no helicóptero e levado para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde, na véspera, também tentaram salvar a vida de Roland Ratzenberger sem sucesso. No trajeto de 12 minutos até o hospital, Senna recebeu 4,5 litros de sangue. Era tanto sangue que Senna perdia que o líquido escorria e vazava do helicóptero. Ao pousar no hospital, as hélices do helicóptero borrifaram o sangue de Senna nas roupas dos médicos e jornalistas que o aguardavam. Senna foi levado às pressas para a UTI do hospital e foram realizados exames que constataram ausência de atividade cerebral. Além disso, sua cabeça já começava a se deformar. Poucas pessoas tiveram acesso ao piloto. Seu amigo e ex-companheiro de equipe, Gerhard Berger, foi uma dessas pessoas, que o viram antes do seu coração parar de bater. O padre Amadeu Zuffa deu a extrema unção a Senna e disse que sua cabeça estava negra e parecia uma bola de basquete. Essa deformação ocorre pela reação do organismo à perda do líquor. Segundo a médica legista Maria Cristina Gervasi, a cabeça de Senna parecia uma pirâmide, quase se juntando aos ombros, e o crânio de Senna tinha explodido na parte de trás. Esses detalhes que estou dando a respeito do estado de saúde de Senna e de quem viu ele, eu peguei essas informações dos livros Ayrton, o Herói Revelado e A Morte de Ayrton Senna, de Richard Williams. Os dois livros são fantásticos e riquíssimos de detalhes, tanto sobre toda a vida e carreira do piloto, quanto sua morte e os desdobramentos do processo criminal que aconteceu na justiça italiana. Se você se interessou e quiser ler esses livros, eu deixei o link deles na descrição do vídeo. Segundo a autópsia, Senna teve lesões incompatíveis com a vida, o que significa que Senna teria morrido na pista. O que aconteceu foi um processo conhecido como distanásia, que é quando uma pessoa morta é mantida artificialmente viva, mas sem chances de sobreviver. O piloto foi reanimado e recebeu muito sangue para que seu coração chegasse ao hospital batendo, da mesma forma que fizeram com Ratzenberger, pois se um piloto é dado como morto na pista, pela lei italiana, o evento esportivo precisa ser cancelado, e ninguém na Fórmula 1 queria que isso acontecesse, pois estima-se que o prejuízo com o cancelamento da corrida pudesse passar de 6 milhões de dólares.
Às 6 horas e 30 minutos, horário local, a chefe da equipe médica, doutora Maria Teresa Fiandre, emitiu o primeiro boletim médico que dizia que Senna teve dano cerebral com choque hemorrágico e estava em coma profundo. Às 6h05, doutora Fiandre anunciou a morte cerebral de Senna e, às 6 horas e 40 minutos, ela deu o último boletim dizendo que o coração de Senna havia parado de bater. O corpo de Senna só seria liberado para voltar no Brasil no dia 3 de maio, saindo do IML de Bolonha. Seu corpo embarcou num voo para Paris, onde ele foi embarcado, junto com familiares, jornalistas e diplomatas, num voo da Varig para o aeroporto de Cumbica, onde ele chegou na manhã do dia 4. Mas os detalhes do funeral eu vou deixar para o último vídeo que eu vou subir na terça-feira que vem, para concluir essa série sobre os 30 anos da morte do Senna e dar a dimensão de como essa semana foi doída para todos os brasileiros e fãs de Fórmula 1 pelo mundo todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu muito trabalho para fazer. Com ele, eu quis eliminar qualquer dúvida sobre o que aconteceu com o Senna depois do acidente, mas claro que sempre pode surgir alguma dúvida, então eu convido vocês a perguntarem e comentarem aí embaixo. Eu acho que esse vídeo traz algumas informações que nenhum outro vídeo aqui no YouTube trouxe, por isso, se você gostou, peço que deixe seu like no vídeo e siga o canal, para acompanhar os próximos e últimos vídeos dessa série, e também os novos que estou preparando para o canal. Estou ansioso para saber o que vocês acharam desse vídeo, então deixe seus comentários que eu vou ler todos. E muito obrigado a todos vocês que me seguiram, curtiram e comentaram nos outros vídeos e ajudaram a fazer esse canal o que ele é hoje, com vídeos cada vez melhores. Um abração e até o próximo vídeo.